Olá, meus irmãos, meus amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite, para esse tempo de comunhão, esse tempo de estreitamento de laços, né? E esse tempo principalmente esse tempo de estudarmos as Escrituras. Antes de começarmos a reflexão de hoje, eu queria agradecer todas as manifestações de carinho, né, que recebi nesses últimos dias em virtude do passamento da minha irmã, né? E para mim foi de grande consolação cada palavra, cada abraço, cada gesto, viu? Que Deus possa recompensar cada um de vocês. Eu pude ver a expressão, né, do amor de Deus através da vida de vocês, como um abraço, né, como algo poderoso da parte de Deus, trazendo consolação para o nosso coração. Colocado isso, eu queria aproveitar esse momento, né, que a gente reflete nesses momentos mais cruciais da nossa vida. A gente acaba por refletir sobre questões tão importantes, né, questões cruciais da nossa fé. E eu queria falar um pouquinho hoje, até a título de esclarecimento e trazendo sempre um enfoque de esperança, né, que essa é a ideia, essa é a vontade de Deus, falar um pouquinho como se dá a nossa passagem, né, desta vida passageira para a vida eterna. E eu queria me deter nessa reflexão de hoje em um grupo específico de pessoas, né, que são os salvos. Então eu queria falar um pouquinho sobre a morte física dos salvos e como isso transcende para a vida eterna. Queria falar de algumas bênçãos, né, que advêm, algumas bem-aventuranças que são advindas da salvação do que a gente pode chamar hoje de escatologia particular e individual, né? Então a gente vai falar sobre como isso se dá na vida do cristão, quais são as bem-aventuranças, né, prometidas, que realidades são essas que se colocam diante de nós, né? Primeiro eu queria definir um conceito, o conceito do que é morte, né? Segundo as Escrituras, morte é sempre separação, nunca é aniquilação, nunca é deixar de existir. Morte é sempre separação. No caso da morte física, seria a separação das partes materiais, da parte material das partes imateriais, ou da parte visível das partes invisíveis, né? Se a gente considerar a regra de que o ser humano ele é tricotômico, ou seja, ele é espírito, alma e corpo, então seria a morte física ou a morte terrena, seria o corpo separar-se da alma e do espírito, né? E eu queria falar como se dá essa separação, essa passagem, né, de uma realidade terrena para uma realidade espiritual, como se dá esse momento em que o espírito e a alma se separam do corpo, há um processo de desencarno, né, não se desencarna, mas a vida ela continua numa outra dimensão, numa outra realidade, e eu queria me deter como isso se procede, como isso acontece na vida dos salvos, né? Então, quando acontece a morte física, a morte terrena, em que o corpo vai para a sepultura e a alma e o espírito se separam dele, essa realidade futura de todo salvo, ela passa por 3 etapas, né? Ou por 3 reinos, ou por 3 estágios. Aí você pode definir como melhor lhe convier, né?
Geralmente a gente costuma dar muita ênfase nessa primeira etapa, nesse primeiro reino, logo após a morte, que é o que a gente chama de reino celestial, né? É o reino para onde a alma de todo salvo vai, né? Quando ele morre, o seu corpo, matéria, fica na sepultura e a sua alma e o seu espírito alcançam o reino celeste, o paraíso, né? Nesses termos que Jesus, quando estava na cruz, disse ao ladrão arrependido, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele está falando, se referindo ao reino celeste, se referindo à alma, né? Então essa alma continua tendo sua existência num outro reino, não físico mais, um reino espiritual, um reino celeste, e diferentemente do que muita gente ensina, ela não fica inconsciente, ela tem atividade de consciência, né? Embora Paulo use a expressão dormir no Senhor, na verdade não é um sono inconsciente, um sono da alma. Na verdade, a palavra dormir ali tem o sentido de descansar, né? E a gente percebe por vários trechos e várias citações que a alma continua com atividade de consciência. Tanto é que em Apocalipse, que é um livro que trata desse tipo de revelação futura, fala da alma clamando, suplicando por justiça, né? As almas que estão no paraíso, debaixo do altar, né, de Deus. Então, quando você vê também Jesus falando sobre uma realidade espiritual, sobre o seio de Abraão, né, que é um lugar intermediário de mortos no Velho Testamento, ele ali fala, né, que tanto o mendigo, né, tanto o homem rico como Lázaro, eles tinham plena consciência de onde estavam e por que estavam lá, né? Então, é muito importante colocar isso. Então, o primeiro reino em que depois da passagem ou depois da morte física acontece na vida dos salvos é o reino celeste, né? Onde a alma fica livre, né? Do corpo por um tempo. Importante, essa não é uma condição definitiva, né? Muita gente imagina que o céu é a condição definitiva. A pessoa morre, a alma vai para o céu e ali ele vai ficar para sempre. Na verdade, o reino celeste, ele é uma primeira de 3 etapas e é uma realidade provisória, né? E é uma fase só intermediária entre a morte física e a ressurreição dos mortos. Isso é muito importante. E aqui eu quero fazer uma crítica à nossa obsessão por esse reino, né? Vamos assim chamar. Então todos os nossos hinos, as nossas pregações, as nossas aspirações, as nossas orações, as nossas canções, e tudo que é relativo ao nosso culto, à nossa devoção, a gente muitas vezes imagina e foca isso como um objetivo final, um objetivo definitivo. E o reino celestial, ele é só um estágio, uma fase intermediária entre a morte física e a morte e a ressurreição dos mortos, desculpa. Passando esse reino, a vida espiritual, a vida após a morte, ela continua, viu, irmãos? Ela continua além do reino celeste. É o que a Bíblia chama de reino milenar. E aqui, esse reino milenar tem assim algumas divergências de acordo com a escola teológica, né? De acordo com a visão escatológica que um grupo ou outro tem. Mas, seja em um momento ou outro, o que acontece é assim: no reino milenar, há um grupo que acredita que ele é literal, será 1000 anos após o arrebatamento da igreja, enfim. E há um grupo
que acredita que ele é alegórico, né? Que são os amilenistas, né? Seja em um grupo ou no outro, esse estágio após a morte, depois do reino celeste, ele acontece para todos salvos, seja qual for o momento. Porque, na verdade, o reino milenar, ele contempla a ressurreição dos mortos. Há quem acredite que ele se inaugura com a ressurreição dos mortos, e há quem acredita que ele termine com a ressurreição dos mortos, né? Então, seja lá qual for a visão escatológica que um grupo ou outro tenha, o reino celeste ele progride para o reino milenar, quando então se dá a ressurreição dos mortos, né? E segundo o apóstolo Paulo, essa ressurreição se dá na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, logo após a morte, segue-se primeiro o reino celestial, onde a alma descansa ou dorme no Senhor, separada do corpo. No reino milenar, essas partes separadas, a parte material, ela volta a se juntar, e isso é a ressurreição, volta a se juntar as partes imateriais, a parte visível volta a se juntar à invisível, então corpo, alma e espírito novamente passam a estar juntos. E por fim a gente caminha para o terceiro reino, ou o estágio final da redenção da criação, da redenção do salvo, que é o reino eterno, né? O que o livro de Apocalipse chama de uma realidade ainda que está para acontecer. É um estado de novo céu e nova terra, né? Quando a obra da redenção de toda a criação se completará, com uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Então, será uma realidade ainda futura, em que o salvo está inserido nela, né? Então, o nosso futuro, o futuro do salvo, está inserido nesses três reinos: reino celeste, reino milenar e reino eterno, e esse sim, definitivo, ok? Como nós então devemos viver a nossa realidade hoje, sabendo dessas realidades espirituais que estão logo adiante de nós num tempo próximo, né? Que a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quando é o tempo da nossa partida, né? Como a gente deve se portar nessa vida em relação à vida futura. E isso que eu queria meditar um pouquinho com vocês. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele aqui nos dá uma diretriz, uma direção de como devemos nos portar e viver nesse tempo em relação às nossas realidades futuras. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse é o último versículo do capítulo 4 de 2 Coríntios. Então ele continua depois, no capítulo 5, dizendo assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, a primeira coisa que ele coloca aqui e a gente deve observar é que nessa nossa vida temporal, terrena e passageira, a gente tem que ter um foco diferente daqueles que não têm esperança no Senhor, né? Que foco é esse? Ele diz aqui que a gente não deve atentar para as coisas que se veem, né? Para as coisas que são temporais, mas a gente tem que se atentar para aquilo que parece invisível, que é invisível para nós, e essas coisas invisíveis que são eternas, né? São perenes, né? E então ele entra no versículo 1 do capítulo seguinte, no capítulo 5, falando sobre o nosso corpo. Então ele fala: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou desta tenda se desfizer,
Não está falando de uma casa de tijolo, não, uma moradia, assim. Ele está falando do nosso corpo, né? Ele está dizendo que a nossa casa provisória, terrena, terrestre, aqui ele chama, a nossa tenda, e aqui a ideia de tenda é de algo provisório, algo frágil, algo passageiro. Ele diz assim, se ela se desfizer, e ela vai se desfazer porque é passageira, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui ele coloca que a gente deve ter foco, atentar para as coisas que não se veem. Então ele está dizendo que a gente não deve atentar tanto para a nossa casa terrestre, para o nosso corpo físico. Ele não está dizendo que você não deve tomar banho, não deve se cuidar, não deve ter saúde. Ele está dizendo que você não deve cultuar essa casa. Tem gente que cultua a casa terrestre, o corpo, faz do seu corpo um objeto de culto. Já viu aquela pessoa que vai na academia e ele passa mais tempo se olhando no espelho, fazendo poses no espelho do que treinando? É um tipo de atenção exacerbada, exagerada numa coisa que se vê. E tudo isso perece. Você pode hoje estar com grande saúde, com um corpo bonito, a idade vai chegando, você pode ser acometido por N enfermidades, por N situações, e essa casa temporal, essa casa terrena, provisória, começa a se desfazer. E isso é um processo natural que todos nós vamos passar. Então, você não deve, de maneira exagerada, atentar para isso, mas você deve atentar para a casa espiritual. E aqui ele faz um contraponto entre essa casa hoje terrena, passageira, ele chama de tenda, e ele faz um contraponto com o corpo espiritual que receberemos depois da ressurreição. Ele chama de um edifício, não feita por mãos, eterna nos céus. Então, ele fala de uma coisa frágil e provisória, de uma coisa de pouco valor, uma coisa que vai se desfazer, e em contraponto a um futuro onde um edifício é não provisório, é eterno, num grau de valor superior, né? Não terreno, mas celeste. É isso que ele quer dizer como uma casa não feita por mãos nos céus. Então, a primeira coisa que nós devemos observar nessa relação entre este tempo e o tempo futuro é o foco, né, que nós devemos ter. Então, a gente deve ter em todo momento uma atenção redobrada para as coisas que não se veem, para as coisas que esperamos, né? Então ele diz que nós sabemos que a nossa casa terrestre vai se desfazer, mas quando isso acontecer, nós temos da parte de Deus um edifício eterno, não feito por mãos, no céu. Ele está falando do nosso corpo espiritual. E aí no versículo 2 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nova habitação que é do céu. Então, o nosso foco tem a ver com um desejo, uma expectativa de sermos revestidos por ocasião da ressurreição de uma nova habitação celestial, que é do céu, ok? E aí no versículo 3, ele fala assim: se todavia estando vestidos não formos achados nus, né? E aí no versículo 4 ele conclui o raciocínio dizendo assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesta tenda, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Aqui então ele está dizendo que nós gememos neste corpo,
não desejamos ser despidos ou simplesmente morrer, deixar de morar nesse templo, mas nós desejamos algo mais, que é ser revestido da nova habitação, do novo corpo, né? Essa é a esperança do salvo, né? Ele está falando aqui que a gente não deseja simplesmente deixar de existir como um suicida, numa fase ou numa ideia escapista, né? Diante de um problema, dar cabo à vida, deixar de morar nesse tempo. Não, ele diz que a nossa esperança faz com que nós anelemos algo mais que isso, não só se livrar desse corpo, mas ter esse corpo revestido por uma nova habitação, por um novo corpo. É isso que ele fala. Então, a gente precisa observar esses... e na verdade são 3 pontos, né, que linkam, que fazem ponte desse tempo para a nossa realidade futura. O primeiro é um novo foco, é esse novo olhar, essa nova atenção, né? O segundo ponto aqui é um novo conhecimento. Se a gente voltar no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala assim, porque sabemos. Então ele diz que nós não atentamos para as coisas que se veem, mas atentamos para as que não se veem, que são eternas, né? A gente não atenta para as temporais, mas para as que são eternas. Então ele explica por que nós temos esse foco, essa nova atenção. Ele fala, porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. Então, quando ele evoca aqui esse verbo nesse tempo, porque sabemos, ele está na verdade se referindo a algo já que ele havia ensinado essa igreja de Corinto na sua primeira carta, no capítulo 15, quando ele trata bem especificamente sobre toda a doutrina da ressurreição, né? Então a gente tem um novo foco neste tempo, porque na verdade a gente tem um novo conhecimento, porque sabemos. E esse conhecimento, além de trazer um novo foco, ele traz uma nova esperança. E o terceiro ponto, que faz ponte entre essa realidade hoje e a realidade futura, é a esperança, a expectativa de um novo corpo. É o que está contido aqui nesses versículos que nós lemos, né? Essa habitação rudimentar, passageira, temporal, em vergonha, em ignomínia, em desprezo, em corrupção, ela ser revestida de algo superior, glorioso, eterno, celestial. Então, o terceiro ponto que faz essa ponte que linka a nossa realidade com a realidade vindoura tem a ver com a expectativa de recebermos um novo corpo. É importante a gente observar que o apóstolo Paulo, ele começa aqui, nesses textos, primeiro ele fala no versículo 1 e no versículo 2, ele fala desse nosso corpo como se fosse uma casa, uma tenda ou um edifício. E logo depois, no versículo 3, ele usa a figura de uma roupa, e não mais de uma casa, não mais de uma habitação, mas de uma roupa que veste, que reveste, né? Isso é importante a gente entender como que Paulo faz essa comparação. Vocês devem saber que Paulo era um fazedor de tendas, né? Segundo a Bíblia, ele era um fazedor de tendas. E naquela época, naqueles dias, quem fazia tenda também era um fazedor de roupa. Então, Paulo, ele traz essa analogia para o seu universo profissional. Então ele fala que tanto a tenda provisória, frágil, quanto as vestes, elas são algo passageiro, transitório, temporário. Então ele faz uma comparação daquilo que é provisório e temporal com aquilo que é eterno, né? Daquilo que
perene. Importante observar que quem fazia uso dessas tendas, né, frágeis e provisórias, eram os nômades, os que viajavam, os peregrinos, que faziam longas caminhadas, que estavam longe da sua casa, né? Então eles usavam de maneira passageira até chegarem ao seu destino. O que Paulo quer dizer aqui com a nossa casa provisória, o nosso tabernáculo, a nossa tenda, é exatamente isso. Ele está dizendo que nós como peregrinos neste mundo, habitamos em tendas provisórias. Esse corpo é uma tenda provisória. Nós somos peregrinos, forasteiros, viajantes por este mundo, né? Até chegarmos no lugar da nossa habitação definitiva. Então, essa tenda, esse tabernáculo provisório, ele será revestido ou será trocado por um edifício celestial definitivo. Algumas coisas importantes que eu queria colocar aqui é que o apóstolo Paulo, quando ele fala da nossa passagem deste corpo para o corpo celestial, em nenhum momento ele diz que isso vai acontecer imediatamente, né? A gente sabe que o nosso corpo vai para a sepultura, vai para o cemitério. Algumas traduções falam Sheol, né? A alma vai para o reino celeste, então tem até esse período, até que chegue o reino milenar, dependendo da escola teológica ou escatológica, seja no começo ou no fim. Quando o reino milenar chegar e então Jesus vier e acontecer a ressurreição dos santos, então dar-se-á essa troca, né, ou esse revestimento em que você recebe uma nova habitação, uma nova roupa, um novo corpo, né? Então não é uma coisa imediata, morreu hoje e recebeu amanhã, né? A gente tem o caso de Jesus, que foi 3 dias, a gente vai falar um pouquinho disso aí, 3 dias depois, né? E por que foi assim também, né? Então a gente sabe que esse segundo corpo eterno, definitivo, a gente só receberá por ocasião do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, daqueles que dormiram em Cristo, né? É importante colocar que o nosso corpo, ele será como o corpo de Cristo, viu, gente? Não é um corpo diferente, não. Nós receberemos um corpo igual ao corpo de Cristo. A gente vai ver isso mais um pouquinho para frente, tá? Quando a gente pensa em ressurreição, a gente tem que trabalhar sempre com a ideia e com o padrão, com um padrão específico, que é a ressurreição de Jesus. Então, quando a gente fala da ressurreição dos santos, dos salvos, a gente vai usar como modelo, como parâmetro, como padrão, a ressurreição de Jesus, né? Então, Jesus, ele morreu, foi para a tumba, foi para a sepultura, e 3 dias depois ele ressuscitou, ele saiu dessa tumba com o mesmo corpo da sua morte, né? Com o mesmo corpo da crucificação, não foi com um corpo diferente. A tumba está vazia, né? Então, ele saiu com o mesmo corpo, com o mesmo aspecto, né, no primeiro momento, porém com um corpo revestido de imortalidade, um corpo que Paulo chama de espiritual. Não porque é um corpo sem matéria, não, porque é um corpo que agora é totalmente, plenamente nutrido, controlado, dominado pelo Espírito, né? Diferente do corpo terreno, que isso se dá numa pequena medida, né? É um corpo agora revestido de uma natureza celestial, né? É um corpo ajustado às realidades celestiais, né? Então, o nosso padrão de ressurreição é o padrão da ressurreição de Jesus. Assim como ele ressuscitou com o seu próprio corpo, embora um corpo glorificado, espiritual,
é o mesmo corpo da crucificação, o mesmo corpo da sua morte. Às vezes vocês veem a expressão, e é importante a gente saber que o Novo Testamento foi escrito no grego, vocês veem assim, um corpo celestial guardado nos céus, né? Então a gente tem a ideia de que tem um corpo diferente nos esperando no céu. E aqui a gente tem que entender que a língua grega ela funciona diferente da língua portuguesa, por exemplo, né? Então aqui a expressão não significa localidade, significa natureza, qualidade. Então se refere a um corpo celestial, não um corpo do céu, mas um corpo celestial que se adapta, que está pronto para as realidades celestiais. É isso que significa essa expressão aqui, ok? Importante isso. Então, se Jesus ressuscitou com o mesmo corpo da sua crucificação, significa que ressurreição não é receber um outro corpo, mas é o mesmo corpo ser revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, né? E é isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, explica o que é ressurreição. Então, ressurreição, basicamente, é um revestimento, é algo ser coberto, revestido, né? 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, fala assim: porque convém que isso que é corruptível, essa nossa natureza, esse corpo terreno, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, e nos ensinando hoje, ele coloca um conceito aqui sobre ressurreição. Ressurreição não é receber um corpo diferente do que você tem, ou do que você tinha, né? É o mesmo corpo, o corpo da morte, ser revestido de imortalidade, né? O corpo terreno ser revestido de um corpo celestial. Então, ressurreição é revestimento, ok? Então, isso é muito importante. É um conceito muito negligenciado, né, quanto ao ensino da ressurreição. Muita gente imagina que ele vai receber um novo corpo, né? Eu sei que tem aquelas perguntas, né? E quem morreu queimado? Quem morreu afogado? Quem foi cremado? Quem o corpo já se desfez, está há milhares de anos na terra, virou pó. Olha, a lei que controla isso eu não sei, mas eu sei o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você vai ressuscitar com o mesmo corpo. Apocalipse 20, versículo 13, fala assim: não importa se morreu queimado, afogado, cremado. Diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, aqui por ocasião da ressurreição, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, ou o Sheol, ou a sepultura, a morte e o inferno, ou a morte e o Sheol, a morte e a sepultura, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, por ocasião da ressurreição, não importa do que a pessoa morreu, não importa que maneira o seu corpo foi desfeito, a natureza vai ter que dar o corpo da ressurreição, né? A gente não vai entrar nisso hoje, mas a Bíblia dá exemplo de casos que os anjos, para um fim específico, guardaram o corpo dos santos que morreram. Então, temos o caso de Moisés, por exemplo, lá no livro de Judas, né? Então, não é um corpo diferente. Assim como Jesus voltou à vida com o mesmo corpo, mas revestido de
de incorruptibilidade, de glória, um corpo glorificado, um corpo celestial, do mesmo modo, seguindo esse padrão, isso vai acontecer com todos nós. Então, ressurreição é um revestimento sobre o mesmo corpo. A boa notícia é que se você tem um corpo feinho agora, defeituoso, hoje não vai dar tempo da gente falar disso, mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, fala da perfeição do corpo glorificado. Então, lá você vai ser bonito, perfeito, mas é só um revestimento sobre o mesmo corpo, tá bom? Então, Jesus ressuscitou física e corporalmente, viu? Ele não é uma alma penada que ficou assustando pessoas, que voltou para puxar o pé de ninguém. Ele aparece no meio dos discípulos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e 39, e ele fala assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aqui é importante frisar que por ocasião desse diálogo aqui, Jesus já havia ressuscitado e já estava com um corpo espiritual, né? Então ele aparece em carne e osso para os discípulos, né? E manda os discípulos lhe apalpar, para eles não terem a ideia que ele era uma alma penada, um fantasma ou coisa do tipo, né? Quando a gente vai para o livro do profeta Zacarias, o profeta Zacarias, ele fala de um reinado futuro do Messias a partir de Jerusalém. E então, no Zacarias, capítulo 13, versículo 6, está narrado a seguinte situação. Referente a Jesus e aos seus irmãos judeus, né? E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Porque vão ver ele com o corpo glorificado, com as marcas da crucificação nas mãos. E vão perguntar: e se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Então ele dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, é aqui uma alusão à sua crucificação. Então Jesus ressuscitou com o mesmo corpo da ressurreição. Nessa situação que ele trava um diálogo com o incrédulo Tomé e fala: Tomé, põe o dedo aqui, ó, na minha ferida, no meu lado. Ele quis mostrar que ele era ele mesmo, com um corpo glorificado, evidentemente, um corpo revestido, né? Mas era o mesmo corpo da crucificação. Então, nunca perder de vista que a ressurreição de Jesus é um modelo de ressurreição para nós também, né? E aqui Jesus, ele ao se despedir dos seus discípulos, na sua última ceia antes da sua crucificação, ele diz assim, Mateus 26 e 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novamente convosco no reino de meu Pai. Esse conceito de comer e beber no Novo Testamento só se aplica a quem tem corpo físico, viu? Aqui não está falando de uma coisa espiritual, alegórica, nada disso. Vocês vão ver Jesus depois da sua ressurreição, ele se encontra com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele chega até o destino, chega lá, ele parte o pão, ele ceia com eles, ele come com eles. Então, o corpo glorificado, ele é um corpo físico, viu? Que pode comer, pode beber, e é dessa forma que acontecerá as bodas do Cordeiro no céu, né? Em que Jesus mesmo servirá a sua igreja e nós comeremos e beberemos com ele à mesa, mesmo com o corpo glorificado, tá bom? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 20 a 23, Paulo fala desse padrão de ressurreição a partir de Jesus e a ordem que isso acontece, né? Ele fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos
e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí no versículo 23 ele coloca a ordem, né? Ele fala, mas cada um por sua ordem. Então, a ressurreição tem uma ordem. Primeiro Cristo, as primícias, né? Então Cristo já ressuscitou. E depois, os que são de Cristo, os salvos, na sua vinda. Então, Paulo coloca aqui a ordem da ressurreição. Primeiro, Cristo já ressuscitou, ele sendo a primícia dos que dormem. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Tá? Então está colocado isso aí. Então ele é a primícia, né? O primeiro. Mas nós vamos ressuscitar como ele, né? Seguindo o mesmo padrão. Né? A ressurreição então tem uma ordem. Primeiro ele, depois nós na sua vinda. E aqui, na sua vinda, Paulo fala dessa mudança de um tabernáculo terreno, ou de uma casa terrena, de um corpo terreno, para um corpo espiritual, por ocasião da sua vinda. Então ele coloca dois grupos de pessoas, os que já morreram e os que ainda estiverem vivos. Então, ele diz assim, 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos fisicamente, mas todos seremos transformados, sejam os mortos, sejam os vivos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já ressuscitarão com o corpo glorificado. E nós seremos transformados, nós os que estivermos vivos, ok? Seremos transformados. Ainda dando continuação a esse raciocínio do apóstolo Paulo, nós vamos para a primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 14 a 17, em que ele versa sobre esse mesmo tema. Ele diz assim a partir do versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aqui eu quero fazer um parêntese. Pela maneira que Paulo escreve, ele imaginava que a vinda de Jesus era iminente para aqueles dias. Ele esperava não morrer, viu? Se você ver os textos aqui, ó, ele termina 1 Coríntios 15, no versículo 52, falando que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e ele fala, e nós, ele se inclui no grupo dos que não morreriam, seremos transformados. E agora aqui em 1 Tessalonicenses, no versículo 15, ele fala, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, ele não vem antes, a transformação não vai vir antes dos que estão mortos. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui também ele trata desses dois grupos, os que morreram e os que estão vivos. Então ele fala que tem uma ordem. Os que estão vivos, a transformação do seu corpo terreno para um corpo glorioso, não vai preceder os que morrem. Os que morrem são primeiro. Eles levantarão do sepulcro com um corpo incorruptível, e então os que estiverem vivos serão transformados também, e aí todos transformados em corpos gloriosos e celestiais, prontos e preparados para uma nova realidade, vão encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem muita gente que imagina, ensina que o arrebatamento da igreja é um evento secreto.
A Bíblia não dá nenhuma base para acreditar nisso. Há uma pequena expressão que fala no abrir e fechar de olhos, mas é uma expressão judaica que não tem a ver com tempo, né? Tem a ver com a mudança de horário de um dia para o outro, de um tempo para o outro. E, então, por todos os textos que a gente pode imaginar e ver aqui na Bíblia, o arrebatamento da igreja será visível, não será secreto, escondido. Ele pode ser iminente, mas não secreto, ok? O corpo ressurreto ou o corpo transformado dos salvos por ocasião da ressurreição e da vinda do Senhor será igual ao corpo glorificado de Jesus, tá? Se você tem dúvida que o seu corpo será igual ao corpo de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o Salvador que aguardamos, aqui diz que ele mesmo transformará o nosso corpo abatido, esse corpo corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso, o seu corpo de glória, né? Segundo o seu eficaz poder. É isso que diz aqui. É importante colocar que o nosso corpo ressurreto será igual ao corpo ressurreto, igual ao corpo glorificado de Jesus. E importante, quem morre não vira anjo, viu, gente? O anjo tem uma natureza diferente dos filhos de Deus, nós já estudamos aqui. Os filhos de Deus, após a ressurreição, eles terão uma condição superior ao dos anjos, porque nós somos os filhos de Deus. Os anjos nunca serão filhos, ok? Nós já estudamos isso por ocasião de quando nós nos detivemos alguns dias na carta do escritor aos Hebreus, né? Não vou voltar nisso agora, mas é importante isso. Então o nosso corpo ressurreto será igual o corpo de Jesus Cristo. Voltando para 2 Coríntios 5 e 3, que fala da nossa postura, do nosso anelo, da nossa expectativa em relação à vida futura, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 13, ele fala: se todavia estando vestido não formos achados nus. E no versículo 4 ele fala: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então aqui nós vemos duas coisas. Quando ele escreve que estando vestido não fomos achados nus, na verdade ele está querendo dizer que nós gememos não para ficarmos nus, como era o pensamento e o desejo das seitas gnósticas, dos gnósticos dos seus dias e dos helenistas também, né? Porque tanto os grupos gnósticos como os helenistas, eles acreditavam que toda a matéria era má e a alma sempre era boa. Então a gente tinha que se libertar desse corpo de alguma forma, né? E na verdade o apóstolo Paulo diz que não é isso que nós desejamos, se livrar desse corpo porque ele é mau e a alma é boa. Não, a gente geme querendo receber um corpo glorificado, transformado. A gente quer esse corpo transformado. Então ele fala do anelo pela ressurreição. É disso que ele está tratando, né? Um anelo pela ressurreição. Por isso que ele diz: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos também com as nossas dores, carregados, não porque queremos ser despidos, não porque queremos deixar esse corpo, mas ser revestidos, para que isso que é mortal seja absorvido pela vida, pelo aquilo que é eterno, pelo aquilo que não morre, pelo aquilo que não perece, né?
E então, ele conclui o raciocínio dizendo assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. Quando a gente lê esse tipo de expressão, a gente imagina que o Espírito deu alguma coisa. Penhor do Espírito, uma garantia do Espírito. Na verdade, isso também é bem comum na língua, na gramática grega. A gente aqui está diante de um genitivo epesegético, é uma palavra difícil. Isso significa um genitivo explicativo. A Bíblia é muito rica desse tipo de fenômeno, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fala que quando a gente chegar no reino celestial, diante dos anjos, diante de Deus e tudo mais, nós vamos receber uma coroa de justiça, coroa de glória, coroa da vida. Se a gente não entende a língua grega, a gente imagina que a gente vai receber uma coroazinha escrito justiça, escrito glória, escrito vida. Na verdade, a coroa é a justiça. A coroa é a glória. A coroa é a vida. Não é uma coroa física. É um genitivo epesegético. É só estar explicando o que é que você vai receber. Entendeu? Significa que lá você vai ser justificado plenamente. Você vai receber justiça, glória, vida. É isso que a coroa significa. Não é uma coroazinha física que você põe na cabeça. Um monte de coroa, não sabe qual põe, porque você só tem uma cabeça. Não tem nada a ver. É a mesma coisa quando fala que nós recebemos o selo do Espírito. Qual é o selo do Espírito? É o próprio Espírito. O selo do Espírito é o Espírito. A mesma forma aqui diz que o Deus que nos preparou nos deu o penhor do seu Espírito. Não. Nós atravessamos dessa realidade física para a espiritual e aguardamos com esperança e expectativa, porque o penhor do Espírito é o próprio Espírito que recebemos, ok? Então, é isso que esse texto quer dizer. Então, o selo é o Espírito, o penhor é o próprio Espírito, ok? Importante isso. Indo já para o finalzinho da nossa aula, um laço que não se quebra após a nossa morte física. Que laço é esse? Romanos 8, esse laço ele transcende para a vida eterna, né? Ele salta para a vida eterna. Romanos 8, versículos 35 e 39, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, começa com uma pergunta em tom de desafio. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí começa a enumerar inúmeras situações. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você percebe que o somos mais que vencedores não tem nada a ver com carro, casa, emprego, casamento. Não tem nada a ver com isso. Diz que o amor de Cristo que está em nós, ele é capaz de nos fazer vencer a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada. E então, ele no versículo 38 fala assim: porque eu estou certo que nem a morte física, nem a vida, nem os anjos. Então, no primeiro momento, ele fala de coisas terrenas, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome. Então, ele salta para uma coisa espiritual. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é um laço que não se rompe.
mesmo que nós partimos dessa vida, é o amor de Deus que está derramado em Cristo. Então quem está em Cristo está seguro nesse amor, né? Então esse laço é um laço que não se rompe e que não se quebra. E para a gente concluir a nossa reflexão, sabendo de tudo isso, tendo um novo foco, tendo um novo conhecimento, na expectativa de receber um novo corpo, revestido, glorificado, igual ao corpo de Jesus, na expectativa de, no porvir, passarmos por 3 reinos, celeste, milenar e eterno, eu quero deixar para você 2 disposições que devem ser a tônica na vida de todo salvo. E para isso eu quero ler com você 2 Coríntios 5, versículo 6 a 10, que diz assim: por isso, ele está falando dessas coisas que nós acabamos de falar. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos neste corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ou seja, estamos separados do Senhor. E aí o versículo 7, bem conhecido, diz: porque andamos por fé e não por vista. Então, a gente está sempre de bom ânimo, enquanto estamos neste corpo, mesmo estando separados ou ausentes do Senhor. Porque a gente anda por fé, a gente não precisa ver Ele. Então a gente continua de bom ânimo, mesmo estando ausente do Senhor. E aí o versículo 8 fala assim: mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também lhe ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, e aí eu vou ler o versículo 10, depois eu comento. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Então, no primeiro momento ele fala que a nossa primeira disposição deve ser, deve ser a disposição de todo salvo, é disposição para enfrentar a vida aqui hoje. Galgando as coisas futuras, não olhando para as coisas que se vêem. Então, a gente tem que enfrentar de bom ânimo, porque o nosso coração, o penhor do Espírito, que é o próprio Espírito, nos enche de força, nos enche de esperança, nos enche de certeza, né? Então ele fala que por isso a gente anda por fé, não por vista. Porque mesmo a gente estando ausentes do Senhor, aqui essa é uma expressão para dizer que o Senhor está no céu e a gente ainda está aqui, ele fala que a gente, nessa esperança, a gente está sempre de bom ânimo. E depois, no versículo 9, ele fala que ele deseja muito ser agradável, quer presente, quer ausente. O que ele quer dizer isso? Que ele quer uma segunda disposição, é ter a vida totalmente consagrada a Deus, nesse tempo e no porvir. Então, quer seja hoje ausente, ou no porvir presente, no reino celestial diante do Senhor, ele quer ser agradável. Isso é maravilhoso. E por que ele faz isso? E por que ele tem essa disposição e nos encoraja a ter essas 2 disposições? De enfrentar a vida com bom ânimo e consagrá-la sempre a Deus, quer distante, quer ausente, quer presente. Por um motivo, porque cada um vai receber, seja bem ou mal, um galardão, recompensa por toda a obra que fez por meio do corpo. Seja falando, pregando, orando, jejuando, chorando, indo, ok? Então, toda a obra de glorificação do corpo, e a gente não vai falar disso porque o nível de glória na ressurreição depende das obras, tem a ver com o que se faz através do corpo. Então, a gente não vai atentar tanto para esse corpo no sentido de idolatrá-lo, de cultuá-lo, mas no sentido de consagrá-lo a Deus, no serviço, na devoção, na adoração, na santificação dos membros. Então a gente, quer esteja ausente ou esteja presente, a nossa vida seja agradável a Deus, seja uma oferta agradável a Deus. E
E enquanto estamos nesse corpo, a gente vai com disposição, com bom ânimo, com certeza, com fé, com coragem, com esperança, enfrentar as adversidades, os perigos, as perseguições, porque a gente sabe que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu espero que essa reflexão dessa noite seja tocante para o teu coração e que seja lá o teu ente querido, ou seja algo que possa acontecer com você ou com alguém próximo a você, que você tenha certeza que aqueles que dormem em Cristo têm um futuro de bem-aventurança, um futuro maravilhoso na presença do Pai das luzes, o Pai de todos os espíritos aperfeiçoados, aquele que nos comprou com seu sangue e preparou o melhor para nós, corpo glorificado, ressurreto, imortal, eterno, com Ele, nos céus ou na nova terra, novos céus, onde quer que estejamos com Ele, estaremos, segundo a sua promessa, com Ele para sempre. Que estejamos com Ele hoje e amanhã, no dia de agora e no porvir. Porque quer morramos, quer vivamos, é para Deus que morremos, é para Deus que vivemos. Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada, uma noite cheia de graça e favor do Senhor. Muito obrigado pela tua companhia, pelo teu carinho, né? Deixa aí o teu comentário, você pode curtir, compartilhar a nossa página e que seja edificante para você e para mais alguém. Deus te abençoe. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, nos permitir. Amém? Tenham todos uma ótima noite.